Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje são 23 de agosto de 2020 e mais uma vez a gente abre espaço aqui no portal para a gente poder discutir os pontos mais marcantes da semana passada e como é que a gente utiliza esse aprendizado para pensar na frente. A gente vai destacar um pouco sobre algumas notícias boas que a Petrobras deu, vamos falar rapidinho sobre a lei do gás, mas principalmente a gente vai destacar a necessidade da gente ser crítico nesse momento e de olhar as notícias, de olhar as informações de maneira mais ampla, sempre pensando que existe um contexto por trás que também precisa ser considerado. Olha, a tarefa não é fácil, mas é necessária. A gente precisa estar mais informado cada dia para a gente conseguir um resultado juntos, tá certo? Essa é a nossa proposta. Vem para cá, não perde tempo não. Toca aqui no sininho, assina o canal, faz parte das discussões. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você está aqui no Portal Insights, meu nome é Pablo Costa e esses são os Insights da semana. Pois é, pessoal, mais uma semana agitada, mais um ano agitado, eu preciso confessar para vocês. Toda vez que eu fico pensando na evolução dos fatos e dinâmicas de mercado, e também pessoais, e também sociais, que 2020 tem imposto a todos nós, eu fico imaginando que talvez pela primeira vez na vida de muita gente, a gente tem precisado acelerar o processo de maturidade, seja na maneira como a gente escuta as informações, na maneira que a gente processa e no nosso papel, seja na nossa empresa, seja na nossa família, seja na sociedade. Eu não quero ficar aqui muito filosofando, não, mas é importante que a gente perceba que cada vez mais a fragilidade de alguns tipos de segurança que a gente tinha totalmente se quebraram durante a pandemia. Eu tenho comigo um mantra que tem me cercado por um bom tempo. E o mantra é uma frase bem simples, o volume de certezas é igualmente e proporcional ao volume de enganos. E eu começo com essa reflexão, muito aquém de achar que quero filosofar aqui, é que a gente sempre compreenda as coisas de uma maneira a entender não somente a causa e consequência, como durante muitos anos eu, Pablo, engenheiro, sempre pensei, né? Aquele pensamento cartesiano. E acho que ele é muito útil, mas a gente precisa ampliar nossa visão, né? Aquela brincadeira que eu faço, né? Ficar a vida inteira olhando pelo buraco da fechadura turva um pouco a nossa compreensão do que está à nossa volta. Então, deixa eu destacar aqui, acho que 2 pontos que essa semana me chamaram a atenção, porque foram notícias boas, mas que exigem uma reflexão. Então, vamos começar pelo seguinte. A gente já comentou aqui do desenvolvimento e da coragem que algumas empresas, líderes no mercado de energia, têm conduzido seus negócios. Durante semanas a gente comentou sobre a transição de foco de algumas majors, como BP, como Shell, como Total, o desinvestimento para economias low carbon, a preocupação com a transição e com os novos hábitos de consumo, a readequação dos seus portfólios de investimento e gastos, sobretudo sobre esse ano, em função da pandemia, do ataque da demanda, uma compreensão melhor na viabilidade econômica dos negócios, projetando um break-even abaixo daquilo que se esperava anteriormente. Hoje, mundialmente, esse break-even, dependendo da região, pode ir entre 40 a 50 dólares. Essa é a nossa nova realidade. Como diria o ex-presidente da ANP, o Décio Rodoni, a época do petróleo caro acabou e a gente precisa se acomodar a esse novo dinamismo, não é isso? Mas dentro de uma série de incertezas, a gente também já comentou aqui como as oscilações no preço do barril, infelizmente, não são unicamente derivadas do balance do livre mercado, de oferta e demanda. Existem forças ali, políticas, geopolíticas, de interesse nacional e internacional,
em manter os preços, ora doravante mais alto ou mais baixo, a critério de seus planos de barganha no poder de influenciar políticas e como é que o mundo se forma, essa compreensão ela é importante para a gente. Depois da Segunda Guerra, o petróleo se tornou um commodity de balança de poder. De lá para cá, muita coisa foi construída em cima dessa base econômica. Talvez a gente esteja chegando num ponto de transição. Mas calma, isso não é ruim, isso não é de imediato. Então vamos voltar para essa semana. Mais uma vez, a Petrobras deu um enorme passo para poder demonstrar, pelo menos para nós do mercado local, que ela acredita numa continuidade, mesmo a despeito de todo esse mar de incertezas que está à nossa frente. Ela já tinha entregue parte desse projeto para a confecção da FPSO do campo de Mero 2, que seria a segunda fase do campo de Mero, né, no consórcio de Libra, formado pela Total, pela Shell, as duas chinesas, a Petrobras e a PPCA. E a gente estava na expectativa de quando saía o contrato de engenharia, porque esse mês também movimenta muita coisa, sobretudo localmente. E, felizmente, a Petrobras assinou na última semana uma carta de intenção com a empresa de engenharia francesa Technip FMC. Conheço bem a Technip, tenho muitos colegas lá, fico feliz demais pela continuidade. Vamos lembrar que 2 anos antes a Technip tinha garantido a primeira fase de Mero 1, já vindo de um importante ganho no período de um projeto Peregrino com a Equinor, mostrando que a Technip aporta no país de maneira consistente. A notícia é boa demais. Fortalece a cadeia nacional, fortalece as soluções locais e desenvolve tanto os profissionais como a cadeia como um todo. Tudo isso com muito bons olhos. Mas sabe qual é o pano de fundo dessa história? É a palavrinha que eu destaquei no Flash Insights na sexta-feira. Continuidade. E por que a continuidade, gente, é um conceito tão importante num mercado de capital tão intensivo que é o óleo e gás? Porque os riscos são muito altos. Os retornos são realmente demorados, tá certo? E aí, você apresentando uma política de continuidade, você contribui com uma linha de aprendizado contínua, você contribui com a indústria local, você força que os fornecedores também se adequem, sabendo que aquilo será repetido em um número limitado de fases. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o projeto do desenvolvimento de Mero vai até Mero 4, Mero 3, a FPSO agora foi adjudicada pela MISC. Então é um sinal muito positivo de que atividades se perpetuarão, tá certo? Principalmente nesses dois campos de destaque. A gente está falando hoje de Mero, mas vocês sabem que tem Búzios aqui do lado, que também tem essa mesma ótica. A continuidade é algo muito bem visto até por mim. A Petrobras faz um acertado movimento, mas não se pode deixar de imaginar a coragem que ela ter feito isso agora, sobretudo no nível de preços que talvez ela não esperava ter nesse momento. Isso mostra realmente uma preocupação com toda a cadeia, quero pensar assim. Paulo, mas isso somente basta? Não basta, porque a esteira tem que correr dos dois lados. A gente precisa ver movimentos que facilitem mais, desburocratizem mais a questão de treinamento, a questão de acesso. Por quê? A cadeia de supply chain depende de profissionais também em todos os setores. Compras, parte jurídica, a supply chain, compras, de maneira a ganhar experiência. E uma coisa que eu tenho comigo guardado, eu passei quase 7 anos da minha vida trabalhando na área de supply chain, você tem hoje um gap desse tipo de profissional no Brasil, que precisa ser reposto, e que compreenda o dinamismo do setor de óleo e gás. Vocês me entendem? Então, é bem interessante porque a gente não pode atribuir tanto o movimento da Petrobras ou a condição que a Technip dá, por exemplo, nesse caso, de continuidade, se não haja suporte para que as duas empresas cresçam juntas. E aí vem um terceiro aspecto, que é o aspecto do retorno em si. Uma continuidade permite que tanto o operador, quanto as engineering companies, quanto as service and good providers se planejem de forma a tornarem seus processos mais eficientes. Tornando mais eficientes, a cadeia fica mais conjunta.
tornando a cadeia mais conjunta, você consegue mitigar os riscos de maneira mais eficiente. Mitigando os riscos de maneira eficiente, você consegue duas coisas. Você consegue influenciar que o investimento venha com mais frequência, de maneira mais assertiva, e você também condiciona que o ganho de retorno que as empresas e o esforço que as empresas fazem também dê retorno. Existe uma outra parte que eu considero que é a parte social, que é a contribuição que as empresas privadas têm que dar para as comunidades. Eu acho isso fundamental, mas é um papo para uma outra hora. O que eu queria destacar aqui é a continuidade de pensamento, que tem que ser uma coisa conjunta, gente, entre aquilo que o setor privado provê e aquilo que o setor público dá de condição. Condições são essas: menos burocracia, mais segurança jurídica, entendeu? Mais governança para evitar corrupção e que fique uma coisa justa. Então a gente precisa lutar pela essa transparência, tá certo? O mesmo vale também para a licença ambiental, que tem um papel importante na indústria como um todo e que faz a gente pensar cada vez mais na importância de ter um setor cada vez mais forte como um todo. Então, o destaque para a Tecnip FMC e para a Petrobras, mais uma vez, uma história de sucesso que começa a trilhar seus passos agora. Mero 1 está em execução, a gente espera que saia tudo bem. Mero 2 está vindo na contrabalança. O segundo assunto da semana mais importante, passando aqui rápido para o nosso vídeo não ficar muito extenso hoje, tem a ver com a lei do gás. A gente, há 2 semanas atrás, se não me engano, no Insight da semana número 10, a gente comentou que a gente voltaria aqui para comentar de maneira bem sucinta o que a gente está achando disso tudo. Olha só, toda a dinâmica do projeto de lei que está hoje para ser votado no Congresso na semana que está entrando, diz respeito a dar mais oportunidade para que haja mais investimento privado, mas o objetivo é o seguinte, é que o gás chegue nas casas das pessoas de uma maneira mais barata e menos onerosa, já que durante muito tempo isso aqui ficou centralizado na Petrobras, ela vendia para distribuidoras, e essas fases de repasse acabavam chegando no consumidor final de maneira mais cara. Mas eu reafirmo, o Brasil tem um defeito muito grande. A gente acaba achando que o Brasil só são os estados que têm, vamos dizer assim, a prioridade para investimentos. O projeto de lei precisa estar sensível às regiões que precisam receber investimento, mas não estão no holofote, como está no Sudeste, por exemplo. Isso é importante que a gente esteja clareza, gente, porque eu acho meio ilusão essa teoria de que, uma vez aprovado o marco regulatório agora, que os investimentos vão cair como chuva. Eu tenho a impressão que isso deve acontecer, mas eu não condiciono isso somente à aprovação do projeto de lei. Isso precisa vir a reboque de outras coisas, como um plano claro de desenvolvimento. Isso poderia ser, minha opinião pessoal, puxado pelo Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque. Precisa ter sensibilidade para isso. Para quê? Para a gente garanta de que um projeto de lei não vá beneficiar apenas uma parcela de toda a população ativa que quer ter acesso a essa energia, que todo mundo acredita que vai ser a energia de base para uma transição de recursos fósseis para os recursos renováveis e mais sustentáveis. De novo, a gente precisa sempre tá pensando assim, mas Pablo, isso não vai prejudicar os empregos? Gente, calma, as transições, como cada metamorfose, né, ela é um processo que vai exigir da gente como profissionais uma preparação maior, mas ela jamais vai saltar com a gente de fora. Se a gente vai ficar de fora, vão ser por 2 razões. Desequilíbrio econômico dentro do Brasil e de capacitação, que não tem nada a ver diretamente com a projeto de lei, tá certo? Ou, gente, falta de empenho nosso também de mantermos nossa base de conhecimento atualizada. E eu sempre coloco esse balanço, gente, porque there's no such a thing as a free lunch. Essa expressão, você não ter almoço de graça, apesar de ter uma base econômica, ela tem tanto sentido de a gente imaginar que a gente precisa contribuir para ter o retorno de volta. Vocês me entendem? Então, esses são meus 2 destaques da semana. Não destaquei muito, tive uma semana pesada, mas queria que vocês pensassem nisso. Continuidade, tá certo?
dá uma olhadinha na lei do gás, o que vai acontecer. Vamos ver direitinho como é que se comportam os preços agora no fechamento de agosto, de negociação de Brent e também do WTI. Não que isso vai dizer muito, mas pelo menos nos situa mais ou menos onde que as coisas estão, tá bom? No Brasil, eu queria que vocês também prestassem atenção com respeito à estabilidade política, teto de gastos, orçamento ano que vem, a grande despesa e o buraco fiscal que o país vai ter, pode vir a bater na gente lá na frente, sob o ponto de vista de equilíbrio fiscal. Por que isso é importante? Mais uma vez, estabilidade política, gente. Um exemplo claro agora que está acontecendo na Guiana, as eleições terminaram. Vocês sabem que existe um investimento grande da Exxon lá para as descobertas feitas ali em torno da Guiana. E a gente já sente que a Exxon pode ter dificuldades com o novo governo por causa de maiores requerimentos. É do jogo, mas vocês entendem que, como, de novo, uma indústria de tão forte capital influencia nas decisões, a gente vai observar uma coisa, só para terminar, que eu queria que vocês tivessem em mente. O capital está raro. Quando o capital está raro, ele fica caro quando ele não é teu. Então, as decisões vão ser cada vez mais pautadas em um equilíbrio de retorno de investimento. Eu sei que parece um papo extremamente, eu diria, frio e calculista, mas a gente precisa começar a se acostumar a entender o mundo como ele de fato é e não como a gente esperava que ele fosse. O mercado tem muita coisa positiva, gente, mas a gente não pode enxergar uma coisa que ela não é. E ainda os investimentos levam à toa isso. Talvez essa maior crítica ao desenvolvimento econômico que eu particularmente tenho, né? Quando a gente olha para o crescimento de uma nação e a gente mede isso só pelo tamanho do PIB. Eu acho um equívoco, porque não é somente a capacidade de gerar valor que torna a nação desenvolvida, mas sim o que ela faz com aquilo. E a gente tem uma riqueza tão grande aqui, que as riquezas naturais do pré-sal, que são as riquezas naturais da nossa parte onshore. Sem dúvida existe espaço para a gente construir um país que seja desenvolvido e que tenha responsabilidade em como gerir seus recursos naturais, sejam eles fósseis ou renováveis. A transição é uma coisa só, a gente não pode jogar fora o que aconteceu antes, mas olhar para frente de uma maneira honesta e ver se a gente constrói um país junto, tá bom? Meus amigos, pessoal, uma excelente semana, tá certo? Atento nessas coisas, a gente volta a se falar no próximo domingo, tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada. Vamos deixar de olhar pelo buraco da fechadura. Tem muito mais coisa por aí para vir, mas a gente precisa estar atento e com vontade de contribuir, beleza? Aqui é o canto de vocês. Deixem seu recado, suas perguntas, toquem no sininho. Um prazer imenso falar com vocês. A gente se vê no próximo Insights da semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até lá.